Eu perdia horas para criar um resumo dessa qualidade aqui na mão. E nesse vídeo você vai aprender como criar um agente 100% automatizado para fazer resumos justamente como esse. E, indo além, também vou te mostrar como transformar numa apresentação como essa e também num mapa mental como esse aqui, usando inteligência artificial para você usar para suas lives, para aulas, reuniões e mandar tanto para você mesmo, para sua equipe ou para alunos. E por último, você vai ver que, usando as ferramentas certas e da maneira que eu vou te mostrar como fazer, você pode fazer inclusive de maneira gratuita. Também a gente vai aproveitar para dar uma olhada em algumas das melhores ferramentas de transcrição e anotações automáticas por IA do mercado e por que eu não recomendo que você use elas hoje em dia, porque eu prefiro essa maneira aqui que eu vou te mostrar através desse agente. Caso você não me conheça, aqui quem fala com você é Bruno Piccinini. Eu já vendi mais de 8 dígitos online enquanto visitava mais de 70 países ao redor do mundo e hoje aqui nesse canal eu ajudo outros experts e empreendedores a terem um negócio do tipo SED, um negócio que é simples, enxuto, divertido e escalável. Para a gente começar, qual que é a ideia? Vou te mostrar como criar um resumo desse aqui, que eu fiz, por exemplo, de uma mentoria minha, que eu tenho um grupo de mentoria, onde eu ajudo experts a criarem e rentabilizarem o seu conhecimento. E esse aqui eu fiz de uma das nossas sessões, de mais ou menos 3 horas, que eu fiz de uma maneira automatizada. Só que isso eu só cheguei depois de bastante trabalho e pesquisa. Eu vou te mostrar como criar primeiro de uma maneira manual, porque aí tu entende a lógica por trás, para depois te mostrar como que eu automatizo isso e até inclusive te dar mais ideias caso tu queira explorar e implementar a mesma estratégia, mas não só para calls, reuniões e mentorias, pode ser para outras coisas que tem aí no seu negócio. O meu principal objetivo aqui, apesar que eu vou mostrar e falar algumas das ferramentas que eu testei, quais que são aquelas que eu recomendo usar hoje, quais que aquelas que produziram o melhor resultado, só que eu não quero focar tanto nisso. Por quê? Porque a IA vem crescendo tão rápido que talvez mês que vem já tenha uma outra ferramenta ou algumas das coisas que eu falar aqui já não estejam 100% atuais. Então, não fica muito fixado nas ferramentas em si que eu apresentar. Tenta entender o máximo possível a lógica e os fundamentos por trás, porque daí com isso tu pode replicar hoje exatamente o que eu fiz, mas também outras ideias e no futuro, se mudar alguma coisa, tu não vai ficar perdido. Tu vai entender que, eu sei qual que é a lógica do que eu quero fazer e eu sei como pensar para escolher as melhores ferramentas e modelos, que é muito importante, como você vai ver aqui ao longo desse tutorial, para daí executar o que você precisa, beleza? Para a gente começar, eu quero comentar rapidamente de algumas das ferramentas que já fazem esse processo automaticamente. Só que assim, essa resumo aqui que eu mostrei da mentoria, tá? Que são mais ou menos umas 5, 6 páginas de super qualidade, assim, em termos de anotações, nenhuma delas faz. E é por isso que nós vamos criar um agente 100% automatizado para fazer do zero exatamente o que a gente quer e, indo além, vamos entender a lógica por trás tanto do prompt como da escolha do modelo certo para caso a gente queira fazer outras atividades. Dito isso, algumas dessas ferramentas aqui fazem até um certo ponto, uma maneira assim minimamente decente, e eu quero comentar sobre elas rapidamente porque talvez já te sirva. Primeira delas, tá? Testei as 4, assim, tem um monte, mas as 4 que eu mais ouvi falar no mercado, eu peguei todas elas e aí na última mentoria que a gente fez, eu coloquei todas para gravar ao mesmo tempo para depois comparar. Tinha uma outra, inclusive, que se chama Otter, que é de lontra, O-T-T-E-R, só que ela só funciona no inglês porque muita gente falou muito bem, mas não serve no português agora. Talvez no futuro, se vier a funcionar em português, eu aviso. Então, começando com essa aqui que se chama Fireflies, péssimo nome por sinal, porque a tendência é eu pensar Firefiles, mas enfim, eu testei ela aqui, não gostei, tá? Ela é relativamente cara, depois eu já vou mostrar aqui e falar dos preços. Primeiro, ela falhou. Aqui, se eu pegar na mentoria, no final, ela falhou e não terminou toda a mentoria, porque tinha 3 horas, acabou 12h10. As anotações dela, no geral, achei bem fracas, tá? É aquele tipo de IA que eu chamo de brincar de ChatGPT, porque muita gente, olha que legal que o ChatGPT faz, e ele gera texto assim, ele gera texto assado, e olha o meu anúncio que ele gerou com o ChatGPT, e se tu analisar com calma, são todos uma porcaria. Nada que você vai realmente usar no mundo real que gera resultado de verdade. Portanto, essa aqui eu não gostei, tá? Eu testei, as anotações que dá é meio que assim, o básico que não me ajuda. Falou que fez algumas coisas, comparação de ferramentas, Bruno destaca a utilidade, que é importante ter insights valiosos. É um monte de assim, comentários genéricos que não me agregam muito. Indo para a segunda, essa Tactic,
outro nome que eu não gostei porque eu acho difícil pronunciar, é com C ou com Q, ou com K, enfim, mas a ferramenta em si não é tão ruim, ela tem um limite de 3 de 10 reuniões, e assim, o que eu gostei dela? Ela pegou, pelo menos essa aqui, pegou toda a mentoria, pode ver aqui tudo que foi falado, ela gera bons resumos, eu tentei executar um prompt aqui maior, e ela gerou, assim, mais ou menos bom, mas não se compara, por exemplo, de novo, a esse PDF aqui que eu gerei do zero, como é que eu vou mostrar aqui, e até inclusive eu pedi para fazer um detalhamento, um resumo detalhado da reunião, que não ficou ruim, tá? Não ficou ruim, tem assim algumas coisas que consegue falar de o que o Bruno fez, o que o Bruno fez, o que foi apresentado, mas não achei tão útil, sabe? De ter alguns dos pontos aqui que, tá, beleza, eu sei que eu falei sobre isso, eu sei que eu falei sobre preços e valores de oferta, falei sobre isso aqui, mas eu não vejo nem eu e nem os meus mentorandos usando isso aqui no dia a dia. Então eu vou estar pagando por uma ferramenta que basicamente está gerando uma transcrição. E se é para gerar uma transcrição, eu tenho uma outra ferramenta, que eu já vou mostrar, que gera e gratuitamente. Então não achei também que valeu tanto a pena para esse caso específico de mentorias. Talvez, se você for usar para, por exemplo, calls de vendas, alguma coisa assim que tu faz com a tua equipe, tanto a Fireflies no geral não gostei. Talvez essa aqui funcione melhor. Tem algumas pessoas que eu conheço que usam, inclusive da minha mentoria, que gostam bastante e reportam que assim, é bacana, nos ajuda, legal. Agora, se é para ser gratuito, eu prefiro essa aqui, que é a Phaeton. Ela é gratuita, tu pode colocar para participar tanto no Zoom como no Google Meet. Ela faz um resumo em inglês, tá? Não faz em português. Essas perguntas aqui eu achei bem inúteis. É um negócio com uma boa garantia, né? Ou seja, até eu achar o que eu realmente quero não me ajuda muito. Os itens gerados por IA também não me ajudaram muito. Então, no final, o que ela serve é gerar uma boa transcrição que agora eu posso copiar para depois usar aonde eu quiser. Para isso que serviu, porque a limitação dela, ela que não tem nem integração com outras ferramentas, do tipo Google Drive, Zapier ou Make, para a gente jogar essa transcrição para algum lugar e criar o nosso agente automatizado. Mas só para criar e gerar essa transcrição, funciona muito bem, obrigado, e é uma das que eu mais uso para isso quando eu quero fazer manualmente. Agora, a disparada que eu mais gostei foi essa aqui, TLDV. Essa aqui eu gostei bastante. Eles têm algumas coisas que eu já vou mostrar aqui no preço, algumas limitações em relação à ferramenta, mas a grande vantagem é que assim, eu estou indo na versão gratuita, ele gera essas, de maneira limitada, acho que 10 vídeos, esses pequenos trechos do que a gente falou na mentoria. E esses trechos são bem úteis, porque, por exemplo, isso aqui a gente estava explicando, aqui mais para baixo, explicação sobre mecanismo versus metodologia, que é um conceito bem avançado que eu estava explicando naquele dia. E aqui ele tem explicação da diferença entre mecanismo e metodologia, diferença entre mecanismo do problema e da solução. Bruno explica como as empresas criam um problema para o cliente, então oferece um remédio para resolver esse problema. Isso é um insight útil. Diferente das outras que se colocam uma palavra depois da outra, essa gerou um insight realmente útil, que tanto eu como os meus alunos ou mentorandos vindo aqui conseguem bater o olho e, interessante isso. E a grande vantagem é que isto aqui já está conectado no vídeo, que por estar na versão gratuita, ele tem essa limitação aqui, que ele arquiva depois de 3 dias, eu tenho que desarquivar para assistir. Então isso é legal porque eu posso não só criar um clipe, como se eu clicar aqui, ele abriria o vídeo exatamente naquele momento que eu falei isso. Então, para isso, eu achei bem útil. Então, no geral, de todas as ferramentas, a que eu mais gostei disparado foi essa aqui. Ela que gera melhor, o legal é que ela gera transcrições automáticas, gratuitas, sem limites. Ela tem limite nessas tags aqui de IA. E em termos de preço, se eu abrir aqui a próxima tela, a gente olhar, pode ver que em termos de preço, ela é a mais cara, tá? Se eu pegar, principalmente, mesmo no anual, é $18, comparado a essa outra aqui, se bem que no valor de time já é 16, a Phaeton é $15 por mês. Não vou perder muito tempo aqui, porque na boa pode mudar mês que vem. E a Fireflies também 19 na business ou 10 na mensal. E já vou explicar por que o Zapier. Só que essa aqui é a vantagem, é que no anual tem 40% de desconto, que dá 18 por mês. E eles têm, como tu pode ver aqui em cima, que eles têm paridade por países mais pobres, basicamente. Então, por nós estarmos no Brasil, eles oferecem esse código aqui, que não sei se vai estar ativo quando tu estiver assistindo esse vídeo, para ter 30% de desconto no valor desse plano Pro, que já é muito bom. Ou isso faz com que esse plano acabe valendo muito a pena, porque daí na conta, usando ele, tô com a internet aqui capenga depois dos desastres do Rio Grande do Sul, aí com esse desconto, se eu venho e coloco aqui, olha só, ele fica
US$ 151. 151 dividido por 12 dá mais ou menos $12,58 por mês, o que fica um valor muito bom para uma qualidade e uma utilidade bem maior do que todas as outras ferramentas. Então, essa é a minha recomendação por hora, por que eu estou insistindo nela? Não só insistindo, mas recomendando ela, porque não só dá para usar de maneira gratuita, como a paga. Se é para pagar, é a que eu achei a melhor delas. Só que a grande vantagem dela é que ela gera transcrições gratuitas, e dessa transcrição gratuita, ao contrário aqui do Phantom, que a gente não consegue integrar com nada, essa aqui nos permite, aqui em integrações, usar o Zapier, que é uma ferramenta que, caso tu não conheça, usar para conectar com outras. E até já vale um aviso aqui, que eu vou mostrar a parte manual para aquelas pessoas que, pô, não me viram tão bem nessas coisas de automação, essas maluquices aí, mas ao mesmo tempo, insiste aqui no vídeo, porque eu vou fazer bem passo a passo para que tu possa aprender, porque vai ser cada vez mais uma habilidade útil de se ter, saber conectar aplicativos e fazer eles conversarem entre si. E sabe qual que é a grande vantagem hoje em dia? Não é complicado. É cada vez mais o que a gente chama no-code. Tu literalmente escolhe, eu quero que o Google Drive converse com o meu TLDV. E tchananã, as coisas acontecem. Então, eu vou mostrar bem passo a passo. É tipo quando a gente fala às vezes para as pessoas, não, tem que saber um pouco de matemática. Ah, eu sou péssimo em matemática. Mas cara, eu só tô falando fazer 2 mais 2. Não, eu sou ruim em matemática. Não vou fazer matemática. Calma, vamos com calma. Vou fazer manual e depois passo a passo para tu ver como é que executa. Então, por isso que eu tinha aqui na outra tela, aberto, tô abrindo a tela errada o tempo inteiro, o Zapier. Porque no Zapier, na versão gratuita, já dando algumas dicas de caso a grana esteja apertada e tu quiser fazer de maneira gratuita, ele tem até 100 tarefas por mês, que vai dar mais ou menos 100 transcrições por mês, do que eu vi ali os aplicativos. Tu pode fazer para automatizar isso. Então, se quiser fazer de maneira automática, tu pode usar o Phantom, que ele é gratuito até um certo ponto, e o TLDV, porque plano gratuito, ele tem reuniões e visualizadores ilimitados. Ele só começa a custar depois os resumos de IA e outras coisas. Então, essa é a minha recomendação principal, beleza? Então, é daí que a gente vai fazer todo o resto. Que agora nós vamos começar com essa parte aqui da transcrição. Eu vou mostrar como eu transformei esta transcrição naquele resumo que tu viu, para ver a qualidade. E depois eu vou mostrar como fazer isso de forma automatizada. Assim, antes que eu esqueça, aqui, caso tu não tenha gravado a tua mentoria, a tua reunião, a tua aula ou o que for, tu pode usar essa ferramenta aqui chamada Assembly. Aqui tu pode subir o teu arquivo nessa parte, ele vai gerar a transcrição, gera muito bem, obrigado. Ou uma outra que eu já indiquei em outros vídeos aqui no canal, essa do Google chamada Pinpoint, que inclusive liberaram uma versão, nessa aqui ó, explorar novidade, que eu ainda não testei, que tu pode conversar com os teus arquivos aqui dentro. E sabe o que é mais legal? Ela é 100% gratuita por enquanto. Aqui é super simples, tu pode criar uma pasta, por exemplo, pode ver que eu tenho do meu curso, Swipe, áudios, e aqui dentro tu sobe os teus arquivos. E nesses aqui, ele gera uma transcrição para ti. Então tu pode pegar tanto dessa outra aqui como dessa outra, se quiser é gratuito e se tu não tinha gravado antes. Beleza, Bruno, agora entendi quais as ferramentas e o que fazer, mas como é que eu gero aquele resumo que tu fez? Então, se essas ferramentas que eu te mostrei, o TLDV ou o Phantom, não forem suficientes, ou tu quer fazer aquele nível que eu te mostrei, inclusive indo além, como é que a gente faz? Primeiro lugar, eu vou pegar aqui do Phantom, tá? A gente vem aqui e clica copiar transcrição. E ele vai fazer isso. Ele vai dar um tempo, porque tem 3 horas de áudio. Deu um erro porque eu tirei da tela. E ele copia toda essa transcrição. Que num cálculo geral, tá? Para a ferramenta que a gente vai usar, tem que ver o tamanho que precisa em termos de token. Mas a janela do que a gente vai usar, assim que é o contexto, no quanto cabe para ele entender toda aquela informação. E agora, para o que a gente precisa, para isso que a gente vai fazer, a gente vai usar o Claude. Por quê? Tem até um vídeo aqui no meu canal, se eu lembrar eu vou deixar o link aqui em cima para tu assistir e criar conta, porque ele não está disponível no Brasil e tem uma maneira de como fazer isso, mas para textos, persuasão, análise de grandes textos e outros, hoje o Claude é o melhor possível. Ele ganha, eu testei comparado a todos os outros e não chega nem perto. Tem várias coisas, principalmente com os novos modelos do Gemini 1.5 Pro ou o GPT-4 ou, eles são muito bons para muitas coisas, para a maioria das tarefas, mas para isso especificamente, eu testei muito e o Claude 3 na versão Opus, que é a mais cara, é melhor. Então isso já vou te dar uma noção de preços e custos para tu saber quanto que seria para fazer e como eu faria se eu fosse fazer gratuitamente. Então aqui eu tô na tela do Claude, só para te mostrar em questão de custo, tá? Porque no chat, se eu acessar aqui claude.ai.chat, que é essa versão aqui, Claude 3 Sonnet, que é esta versão aqui, ó, do meio.
Ele custa 3 por input, $3 por cada 1 milhão de tokens em input, e cerca de $15 por output, que é o que ele gospe para fora depois que a gente pede o que a gente quiser. E olha a diferença do Opus, que é 5 vezes mais cara, $15 por input e 75 por output. É bem mais caro, mas na boa, para se tu quiser este nível de detalhamento aqui, vale a pena. Ele gera um resultado muito melhor quando a gente precisa de uma janela de contexto maior. Agora, isso aqui é para 1 milhão de tokens, tá? O Claude 3 Opus, hoje o modelo é 200 mil tokens. O que são 200 mil tokens? No Claude e para português é cerca de, se eu botar aqui 200 mil, é cerca de 60%. Opa, faltou um zero aqui. Então, 120 mil palavras. Que é palavra pra caramba, tá? E eu tô te explicando isso porque pode ser, por exemplo, o Gemini novo, ele já tem uma janela de contexto, segundo eles, com milhões de tokens. E a tendência é que só aumente. Então, não fica muito bitolado agora nisso, porque eu fiz uma mentoria de 3 horas e ela coube inteira com sobra. Então, tá tranquilo, tá? E a tendência é que cada vez tenha mais espaço. Eu só estou explicando aqui para que tu entenda o que eu falei lá no início. Fundamentos. Para entender o que são tokens, como é que eu penso isso, como é que eu uso, e se eu quiser colocar no meu SaaS ou na minha ferramenta, para que serve? Então é isso, tá? O limite no Claude é 200 mil tokens, como eles colocam aqui, que é mais do que a gente precisa. Na verdade, a grande restrição não está nem dos 200 mil, porque isso é para a janela de input, mas o output ele está limitado a 4.096 tokens, que dá mais ou menos umas 2.500 palavras de resposta que ele gera. Aquela mentoria aqui que eu mostrei, que por exemplo tem umas 5 páginas, deu mais ou menos 1.500 palavras. Então foi suficiente. Se precisar gerar um livro inteiro, talvez tenha que fazer um passo por vez. Só para te dar algumas ideias. Na verdade 7 páginas, agora que eu vi. 7 páginas, 1.500 palavras nesse tamanho de texto. Então esse aqui que a gente vai usar. E como é que a gente faz? A gente vai pegar o que eu peguei aqui, a transcrição, que já está na minha janela. Nós vamos abrir o Claude e aqui eu usaria um prompt, que eu vou mostrar já em seguida, e depois eu simplesmente daria um Ctrl V na transcrição. Como nesse caso ela é muito grande, ele vai dizer que a sua conversa está 150%, ou seja, 2,5 vezes a mais do que precisa. Que pelos meus testes, acho que é uns 25 mil tokens que ele aceita nessa versão gratuita. Então, se for algo muito longo, por exemplo, eu fiz uma mentoria de 3 horas, não vai caber aqui. Talvez uma call, vídeo ou o que for de 30 minutos a 1 hora, talvez tu consiga colocar aqui na versão gratuita. Se não, tu vai ter que considerar outras alternativas, como por exemplo o Poll, que é uma ferramenta paga que tu coloca para acessar essas outras ferramentas, ou tu vai ter que fazer através da API do Claude, que, de novo, o que eu falei antes, não se assusta com termos, eu vou explicar todos eles com calma. API significa Application Programming Interface. Basicamente, tu tem ferramenta A e ferramenta B. Cada uma delas tem uma API, entenda como o endereço delas. E nós vamos falar, eu estou aqui e eu quero falar com a ferramenta B. Conversem entre si e resolvam a minha vida. É isso, para isso que serve a API. Então, se não coube aqui dentro do chat em si, o que tu precisa fazer? Tu precisa vir aqui nessa página e digitar .console.anthropic.com. E aqui, que se não tiver conta ele vai te pedir para criar, aqui dentro tu consegue usar sem tantas restrições, como se fosse a API do Claude. E aí tu consegue fazer o que tu quiser, como se fosse uma ferramenta fora. Então, se tu bater nessa limitação aqui, tu usa essa, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, eu já fiz em outro lugar para mostrar, mas se eu fosse fazer ali seria a mesma coisa. Esse aqui é todo o meu prompt. Fica tranquilo, não precisa se preocupar em anotar agora, que depois eu vou te dizer como acessar todo esse prompt para tu pegar pronto e bonitinho e executar nas tuas mentorias. O que tu precisa fazer em troca? Só assinar o canal e compartilhar com amigos. Fechou? Então aqui eu pegaria todo esse texto que eu executei nessa outra ferramenta que eu já quero te mostrar também, caso tu tenha interesse, que se chama chatbot.ui.com. Se não quiser saber, não quiser mexer nela, não dá bola, é só porque eu já fiz aqui, então eu ia pegar aqui. O que eu gosto é que eu consigo conectar outros modelos, colocar minha API e executar. Nesse caso, eu usei Claude, mas se eu clicar novo chat, pode ver que tem aqui Opus e tem outras ferramentas que eu poderia conectar. Como eu só conectei a API do Claude, eu só tenho estes disponíveis. Na versão mais básica, na versão a simples, que é a Sonnet, que é a lá do chat, e essa da Opus, que é a melhor. Então aqui eu coloquei algumas configurações e eu vou executar. Deixa eu voltar aqui no meu prompt. Eu vou pegar todo o prompt e toda a transcrição junto e vou jogar lá no console da Anthropic, que é a empresa. Então isso aqui, até aqui, é o prompt. Eu vou te mostrar, vou dar Ctrl+C no prompt.
Opa, cadê o console? Tá aqui. Então aqui eu vou criar, por exemplo, um novo chat, novo prompt. Aqui no usuário eu vou deixar o system sem nada, já vou colar essa parte inicial e o resto da transcrição agora que eu tenho que pegar. E eu vou pegar a transcrição aqui, que eu pegaria e viria aqui no console. As transcrições aqui abaixo, vou dar Shift Enter e vou colar o resto da transcrição aqui, tá? Isso aqui é o que eu preciso fazer. Impressionante como de um texto maluco assim, ele consegue extrair insights muito poderosos. Aí, quais são as configurações que precisa aqui? De novo, lembrando que no chat isso aqui não precisa configurar nada. Só que se bate no limite como eu bati, tem que usar dessa maneira. Eu vou vir aqui e vou escolher o modelo Opus. No caso, esse é o modelo mais atual hoje. Talvez quando tu esteja assistindo esse vídeo seja outro. Eu vou escolher esse, porque eu já testei e comparei com o médio e não vale a pena. E a temperatura eu vou colocar 0,2. Por quê? A temperatura dita o quão criativo eu quero que o modelo seja. Se eu estivesse criando, por exemplo, títulos, copy do zero, que eu dei contexto de outras coisas, e eu quero que ele crie uma página, um vídeo de vendas para mim, eu aumentaria a temperatura, porque eu quero que ele invente mais. Nesse caso, eu quero que ele invente o menos possível. Eu quero que, inclusive, ele se baseie mais na transcrição e no que foi dito para gerar as anotações. Porque daí fica o mais perto possível do que eu falei, do que a gente comentou durante a mentoria. Então, esse é um dos primeiros segredos, um dos que a gente vai usar aqui para ter esse resumo de mais qualidade. Porque se eu aumentar demais a temperatura, ele vai produzir algo com base nas palavras dele, que não é necessariamente a maneira como a gente falou ou se expressou e às vezes pode distorcer. Então, entre 0,1 e 0,2 está ótimo, tá? E aqui no final, ele pede quanto que tu quer de resposta, porque lembrando, o custo de saída é sempre 5 vezes mais caro. Então, ele te oferece uma opção de limitar estes custos para que não seja tão caro. Como o nosso texto é grande, eu já coloco 4.000 de uma vez, porque gerou mais ou menos 2.500 porque eu precisava, para garantir que ele ocupe o máximo espaço possível. Aqui, essa é a parte básica. Aí depois, eu só não vou executar de novo, até dá para executar se quiser, para a gente ver se vai fazer alguma diferença. Aqui, para esse texto, se eu der agora acho que Enter é linha? Não, Enter é só linha. Então, ó, Command, Enter, ele vai começar a executar. Então, o mesmo comando que eu executei no outro, ele vai começar a executar agora aqui e aos poucos vai começar a gerar essas respostas. Só que o que é importante entender dessa parte? Um prompt desse tamanho, tá? Ele tem 39.000 palavras. Para isso aqui dos meus testes, dá mais ou menos de 50 centavos a $1 para gerar um resumo daquela qualidade que eu te mostrei, que é o que gerou exatamente este aqui. Então, mais ou menos um custo para ter uma ideia. Se for 1 hora, não vai ser tanto, não vai ser nem 50 centavos de dólar. Para mim, vale muito a pena. Muito mesmo, porque olha a qualidade disso aqui ele consegue, porque não só está embutido nesse prompt que eu fiz com calma e com carinho, para extrair os principais insights. Quem não participou da mentoria, vem aqui, que eu acho mais útil do que só disponibilizar a gravação, pegar os principais insights logo de cara, algumas dicas para mim mesmo, e aí para cada aluno e mentorando que participou, e além disso no final eu coloquei aqui nas instruções, para criar e pescar, digamos assim, quando algumas pessoas falarem que estão com dificuldade em certas partes do meu curso ou das nossas aulas, ele já me sugerir como melhoria. Porque depois eu pego isso aqui, eu salvo e jogo para a minha equipe para a gente executar e para mim mesmo, a gente melhorar o nosso curso toda vez. Pensa quanto trabalho teria uma pessoa para extrair todos esses insights das pessoas nesse nível. Olha, é umas 8 horas de trabalho feito em 10 segundos. Percebe o potencial disso? Então essa é a vantagem, ó. E olha a qualidade que fez. Tudo que fez exatamente como no outro, eu mandei isso aqui, tudo com base no meu prompt, os insights, tarefas recomendadas, tudo separado bonitinho e sugestão de melhorias, que foi o que a gente conversou ao longo aqui da mentoria. Se eu copiar esse texto agora aqui, eu posso até adicionar para a conversa, caso eu quisesse continuar, e eu copiar isso aqui, vamos ver quanto que deu de palavras. 1.800 palavras. 1.800, se a gente fizer 1.800 dividido por 0,6, 3.000 tokens mais ou menos, sendo que o limite é 4.000. Então essa é a maneira, digamos, bruta e manual de fazer. Tu copia todo o texto, aí tu pode jogar aqui no Cloud como texto em si. Se ele passar do limite, como aconteceu para mim aqui, aí tu tem que usar pelo console ou nessa outra ferramenta que eu mostrei aqui, que se chama Chatbot UI,
gmail.com. Ambas funcionam bem, tu vai ter que ter uma conta no console, que é como eu falei para criar, mas é tranquilo fazer, e aí tu tem liberdade para fazer como quiser. E agora que tu tem esse texto, como é que transforma ele em PDF? Tu pode simplesmente abrir um bloco de notas ou algo assim, ou eu, pessoalmente, eu uso o Obsidian. Eu gosto de salvar tudo aqui no Obsidian, que é a minha base central. Então eu gravo aqui, pode ver que está dentro do meu Mentorias, botei literalmente o texto que eu copiei, que ele gerou para mim, eu já pedi para ele gerar, pode ver esses asteriscos, essas listas, o sustenido e outros que se chamam no formato Markdown, que aí quando eu jogo aqui, ele pode ver que se eu habilitar a função de source, ele mostra isso aqui e formata bonitinho para mim. Por quê? Porque não só é mais visualmente agradável, depois eu posso vir aqui e gerar PDF. E caso tu não use o Obsidian como eu uso, tu pode usar essa ferramenta aqui chamada Markdown para HTML. É só chegar aqui, você cola o texto do seu Markdown, que o Claude gerou, e aqui agora você copia este texto, que já está formatado bonitinho como a gente queria, vem aqui num arquivo do Google Docs e só dá Ctrl V. E assim ele já vem certinho como a gente quer, para daí depois virem aqui em arquivo, fazer download e baixar como PDF. E desse PDF aqui que eu consigo o que eu preciso para ir jogar, enfim, enviar para o grupo, colocar numa pasta ou fazer o que eu bem entender. Aí, por curiosidade, aqui no Poll que eu falei que é uma ferramenta super boa para usar chats e modelos novos, eu testei no Gemini Pro 128K e ele simplesmente se recusou a responder, falou não consigo responder porque você está violando políticas de segurança, chatice. Testei no do GPT-4, 128K, e colocando toda a nossa mentoria aqui, dando um scroll, pode ver que nem compara com a resposta que eu consegui no outro. Ele até tirou alguns insights bacanas, algumas tarefas, sugestões de melhoria, mas comparado ao outro ficou muito abaixo. E eu testei também na versão do Gemini 1.5 Pro 1M, de 1 milhão de tokens, né? E aqui ele começou muito bem, assim, pode ver que ó, já se compara bem mais com o Claude, começou a fazer, dando exemplos, olha que legal, isso aqui é literalmente um exemplo que eu dei ao longo da mentoria, as sugestões de melhoria, insights, tarefas recomendadas, super bem, mas parou no meio do caminho, e depois quando eu tentei fazer mais vezes, ele simplesmente não conseguiu, o que é uma pena, eu até estava tentando comprar o modelo completo na minha conta, para ver se eu conseguia fazer avançar, mas por algum motivo não estava conseguindo. Depois, se eu conseguir e eles melhorarem, porque, pô, se a empresa não me deixa nem eu pagar para acessar o modelo deles, deve ter mais coisas erradas. Então, por enquanto, a gente vai com o Claude, que está funcionando muito bem, obrigado, e eu sei que já resolve a nossa vida. Feito tudo isso, agora, como é que a gente automatiza isso? Porque eu mostrei a maneira manual, como eu falei, que já dá algumas alternativas que, caso você não queira pagar ou a grana está apertada, tu consegue fazer usando o Phantom UTLDV e jogando no chat do Claude de maneira limitada. Mas e se nós queremos automatizar? Aqui que entra o nosso querido Make, que caso você não conheça é do site make.com. Nesse site aqui, tu cria automações, tu coloca várias ferramentas para conversar entre si. Então, vou te mostrar como fazer do zero, todo o processo aqui que eu já desenhei, ele está pronto para a gente executar. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Eu vou voltar aqui, porque eu vou criar um cenário do zero para te mostrar como é que funciona. Porque eu vou te passar o arquivo para tu fazer exatamente o que eu vou fazer agora, tá? Para tu não ter que fazer do zero, já tá prontinho e configurar como eu vou te mostrar. Tu vai vir aqui, criei um novo cenário, tá? Estou no Make, criei minha conta, eles têm um plano gratuito que aceita, não lembro até quando, acho que é dois cenários ativos por mês, até 1000 tarefas por mês, que para algo assim é suficiente. Eu tenho a conta paga, que jamais que me serve porque eu preciso, aí é uma decisão tua. Eu vou vir aqui em cenários, e em cenários vou clicar em criar novo cenário. Clicado em novo cenário, aqui eu vou clicar em importar blueprint, tá? Que eu já exportei a minha para tu depois poder baixar. Depois eu vou te dizer onde é que tu pega isso. Aqui eu vou clicar em escolher arquivo e vou escolher a minha blueprint, que não está deixando eu escolher. Aqui. Que é um arquivo em JSON, que é um formato de anotação de JavaScript. Se não sabe o que é isso, não tem problema. Só clica salvar e ele vai fazer taranana, esta mágica aqui, que é o que nos serve. O que é aqui que está acontecendo? Eu vou te explicar o processo. Primeiro, nós vamos setar um trigger, um gatilho, para que quando o novo arquivo surgir em tal pasta, no Google Drive, ele começa o nosso cenário. Ao fazer isso, ele pega o documento desse arquivo, que no caso vai ser a nossa transcrição, vai jogar para o Claude, que é da Anthropic, para fazer esse processo que eu fiz agora manual que eu te mostrei, só que de maneira automática. Vamos transformar em HTML, de Markdown para HTML. Se tu não está entendendo o que eu estou falando, não se preocupa, mas Markdown é aquela linguagem que eu falei de anotação. Vamos transformar em HTML, porque quando nós jogarmos para o Google Docs, ele formata ele bonitinho. E aí, finalmente, a gente vai baixar esse documento e subir de volta
no nosso Drive. Esse é o processo, eu vou te mostrar como configurar. De novo, se parece muito difícil, insiste que eu te garanto que vale a pena. O primeiro passo para fazer aqui, eu tenho já uma pasta de teste com esse arquivo aqui chamado teste, que é só uma parte lá da mentoria que eu anotei. Isso aqui é o formato Markdown, o sustenido e os asteriscos. Então aqui está a parte inicial e eu quero que ele pegue esse arquivo para trabalhar. Então nós vamos setar, que já está configurado, tu vai criar uma conta no Google Drive, vira aqui em adicionar, tu adiciona a tua conta no Google Drive, vai ter que apertar aquelas autorizações e aí ele vai ter acesso ao teu Drive, que eu já configurei. Então eu vou só mostrar por cima para ter a base, depois qualquer dúvida pode até perguntar aqui nos comentários que eu tento ajudar. Isso aqui eu não mudei, aqui no caso é My Drive, que eu quero que ele pegue dos arquivos do meu Drive, se não pode ser aqueles compartilhados comigo ou do arquivo total, e eu botei nesta pasta aqui, Outros Meeting Tests, que é basicamente tu clicar nesse botão de mais, ele vai te dar as opções e tu vai escolhendo a pasta que é necessário. Deixei All, limite 1, porque eu só quero um arquivo por vez. Feito isso, eu criei esse outro módulo para criar. Tu não vai precisar criar porque tu já vai importar e vai estar pronto. Mas se não era só clicar aqui, ou na verdade adicionar aqui, ó, por exemplo, nesse botãozinho aqui, ó, eu clicar, ele pede que módulo eu quero adicionar do quê. Então eu vou vir aqui, agora eu crio um módulo de Google Docs para pegar o conteúdo desse documento. Por quê? Porque quando eu subir um arquivo nesta pasta teste, eu quero que ele pegue o que está neste arquivo aqui. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Ah, até antes que eu esqueça, as maneiras de subir aqui, tá? Tu pode fazer manualmente, vir aqui, por exemplo, lá do Phaeton, copiar e colar, botar num arquivo aqui dentro, que às vezes é mais rápido do que fazer todo aquele processo que eu mostrei de ir lá no Cloud e no console ou o que for, que aí fica meio que como um agente já pronto que só executa toda vez, ou, se tu quiser, tu pode usar o TLDV, que ele tem integração através do Zapier com o Google Drive. Aí, caso tu queira automatizar 100%, a maneira de fazer aqui no TLDV, se tu vier em integrações, ele mostra algumas das opções que tu tem para integrar através do Zapier, que é onde eu estou agora. Só que eu já criei um cenário aqui, um zap dentro do Zapier, que tu pode acessar esse link que eu vou te passar e vai aparecer algo assim. E aqui tu só tem 2 passos para configurar. O primeiro deles é, toda vez que aparecer uma nova transcrição no TLDV, subir no Google Drive. É só isso, porque aí depois lá no Google Drive a gente vai trabalhar com o Make para automatizar tudo. Então tem até na verdade como fazer tudo aqui dentro só do Zapier, só que o Zapier fica bem caro, bem rápido. E como eu já uso o Make, eu estou fazendo dessa maneira, mas fique à vontade para fazer como você achar melhor. Aqui o que são os passos? Se eu clicar nesse primeiro aqui, ele aparece as configurações. O primeiro passo é conectar a minha conta, que eu já fiz isso, já conectei na minha conta aqui, e depois o segundo passo é encontrar novas transcrições, que ele mostra essa aqui como exemplo, eu vou continuar com ela, e agora eu configuro o segundo passo, que é subir o arquivo. Então, subir o arquivo no Google Drive, vou clicar em continuar, já conectei a minha conta, continuar, e aqui eu defino o que eu quero fazer. No Google Drive, eu escolhi a pasta, que é basicamente tu clicar aqui e ir selecionando, o arquivo do passo número 1, como transcrição em texto plano, em texto sem nenhuma formatação, quero converter em documento e no tipo DocX, que é a melhor maneira para a gente fazer esse processo. Vou clicar continuar, ele vai perguntar se eu quero testar, eu vou sim testar porque eu quero ver se está funcionando, se estiver tudo ok, que ele me dá o sinal aqui, aí fica pronto, ele disse no caso que eu já enviei no passado, então não vai fazer de novo, mas estando ok, agora eu pego lá no Make para criar os próximos passos. Então aí as alternativas que não estão, digamos, 100% perfeitas, mas é a maneira que eu encontrei para mostrar como é que é o caminho mais fácil para fazer. Como eu faço mentoria a cada 2 semanas, para mim essa integração aqui já é mais do que suficiente e depois o Make resolve a minha vida. Então só te mostrando alternativas para tu considerar o que faz mais sentido para ti e se não for tantas tu pode fazer manualmente como eu faço muitas vezes. Aí aqui na automação, eu vou, depois que o arquivo apareceu lá, ou porque eu subi ou automaticamente, eu vou vir aqui, aí vai ter a minha conexão do Google Drive, eu vou fazer esse mapear, que o que é? Eu quero dizer, eu quero pegar o conteúdo do documento. Qual? Eu vou clicar aqui, e ele pode ver que está escrito 1, tá vendo que está pulsando ali o Google Drive em amarelo? Porque significa que ele está pegando o File ID do Google Drive que acabou de subir. Então o arquivo que ele encontrar aqui, ele vai usar como referência para cá, para fazer os próximos passos.
Pegou isso, ele salvou agora o conteúdo desse documento, que agora eu vou jogar aqui para o Cloud. E para conectar a API do Cloud lá no Make, o que tem que fazer? Tem que vir aqui em cima nesse canto, clicar, por exemplo, no balãozinho do meu nome e aqui clicar API Keys. Nessa parte aqui eu vou clicar para criar uma nova key, vou dar o nome do tipo Make e aqui eu vou clicar para criar. Criada ela, eu vou copiar essa chave e essa chave aqui agora lá no Make, eu vou vir aqui na parte de conexões e aqui em cima eu vou clicar criar nova conexão, o que ele vai mostrar esse novo balãozinho aqui que nós vamos escolher a parte do Cloud. Então eu vou clicar aqui, vou digitar Cloud ou Cloud, como a gente costuma falar, posso dar qualquer nome e aqui eu vou dar um Ctrl V e salvar. E com isso ele vai fazer a conexão que a gente precisa para ir fazer os próximos passos. Tendo essa conexão disponível, eu escolhi nesse caso aqui o Haiku, porque eu estava só testando rapidamente, mas no caso eu escolheria o modelo Opus, que é um modelo muito melhor. Eu vou botar o Max Tokens 4096, que é o limite de todos os modelos, então pode colocar 4000 ou 4096, e como mensagem eu vou configurar aqui como user, eu quero mandar um texto, e aqui eu coloquei a parte do meu prompt para esse momento, que não é o prompt que está lá, o outro completo, que eu vou te passar depois, porque aqui eu só estava testando para te explicar a conexão. Então resuma este conteúdo, blá blá blá, faça dessa maneira, substitua o que está entre colchetes, que é o que eu coloquei aqui em cima, pelo texto que você criar, e o conteúdo este aqui. Qual que é o conteúdo? De novo, o mesmo processo. Tá vendo como o Google Docs ali está piscando? Por quê? Porque o 3 é esse 3 aqui. Então eu quero o conteúdo de texto, que eu vim aqui e escolhi, conteúdo de texto, que ele pegou no passo anterior. Então com isso eu começo a combinar os meus prompts com esse conteúdo que ele pegou do arquivo que apareceu lá no Google Drive. Entende como é que o agente vai sendo criado para funcionar? Então a gente vai conectando uma coisa no outro. E em termos de prompt do sistema, botei um aqui super simples, que não faz assim tanta diferença, temperatura 02 como eu já expliquei, e vou salvar. Disso, ele vai gerar uma resposta, e essa resposta que agora eu vou querer colocar no meu Google Docs para gerar um PDF. Primeiro, eu uso este aqui, que eu só simplesmente, de novo o processo, eu vim aqui, cliquei, do passo anterior aqui, que é do Cloud, eu escolhi a parte do conteúdo, que está aqui, o primeiro, Text Response. O número 4, equivalente a esse 4 aqui, Text Response, aqui eu deixei yes, yes, e HTMLS. Basicamente isso que precisa, dá até para esconder isso aqui, provavelmente vai funcionar também. Isso vai gerar daquele Markdown que eu tinha, que é aquele formato que eu falei, um HTML, que é o que a gente precisa para o Google Docs entender. Então aqui, até um aviso, deixei isso aqui para lembrar, eu tentei criar de um template, só que daí não funciona. Eu até entrei em contato com eles, estão para me responder, para ver se eles colocam de uma maneira bonitinha, que usando um template, ele reconhece o HTML. No momento, eu tenho que usar com este aqui, criar um documento. E aqui eu vou fazer criar um documento no Google, coloquei o nome mentoria do dia, formatei a data para que se eu só coloco now, ele aparece uma data meio bizarra. Esse aqui é o formato bonitinho para ela aparecer de uma maneira que a gente gosta. E o conteúdo é do passo 11, que é o passo anterior, o HTML em si, para salvar na mesma pasta que eu quero. Criado o documento, eu vou baixar este próprio documento, só que agora em PDF. Sabe lá quando está no Google Docs, se eu abrir aqui, ele tem as opções de baixar, por exemplo, como PDF, é isso que eu estou fazendo. Então eu vou baixar ele como PDF para salvar esse PDF de volta na pasta. Então vamos rodar aqui, eu vou salvar e a gente vai ver como é que ele vai estar em ação. Deixa eu ver se ele vai pegar já um arquivo, eu acho que eu tenho que, pegou. Então ele pegou o arquivo, que ele mostra aqui, pegou o arquivo tal, aqui tem as informações, caso tu não tenha usado, é o arquivo teste. Aí ele vai transformar no Google Docs, vai passar pelo Cloud, vai transformar em Markdown, vai criar o documento, vai baixar o PDF, vai subir na pasta. O resultado é isso aqui. Se a gente recarregar aqui a página, ele fez exatamente isso aqui, Tá vendo como a data ficou bonitinha? Mentoria do dia 20/5/2024, que é isto aqui que eu mostrei aqui, que é esse format date, now e o formato da data que eu quero. Aí ficou aqui bonitinho, se eu der um P para dar um preview, ele tá bonitinho, pode ver que ele formatou como eu queria, no formato de headings, com negrito, tudo certinho, e dali eu só mandei ele baixar como PDF e subir aqui de novo, para se eu agora quiser salvar isso aqui em outro lugar ou mandar para alunos, eu já tenho pronto. Nesse caso aqui, eu fiz tudo na mesma pasta, mas a maneira que eu faria é que, na hora que eu baixei o documento, quando eu fosse subir o PDF final, que se eu clicar aqui, tem de novo o meu Drive, aí eu vou escolher da lista, meu Drive, pode ver que eu coloquei na mesma pasta que os outros, certo? Se eu fosse fazer para alunos, eu criaria uma outra pasta chamada PDF, essa disponível publicamente, que eu avisaria aos alunos, deixaria lá na descrição do nosso grupo no WhatsApp.
todos os resumos das mentorias estarão nessa pasta. Porque daí quando gravar já vai automático e eu não preciso me preocupar e toda vez pegar o arquivo e mandar para a galera, beleza? Então é isso que eu faria. Nesse caso aqui, eu botei no mesmo lugar porque só a fins de teste para te mostrar como é que funciona. Então esse é o processo, a gente foi lá, pegou a transcrição com algumas das ferramentas que tu achar melhor, essa transcrição a gente tratou com os prompts certos. Tu pode fazer isso manualmente ou se quiser automatizar como eu acabei de mostrar. Só que não termina aí porque dá para fazer mais algumas coisas bem legais para tornar não só melhor a apresentação, mas até a nível de aprendizado mais interessante. Porque olha só, eu tenho aqui o resumo da mentoria que a gente gerou no processo que eu falei, beleza? Então, minimamente aceitável para os meus clientes mentorandos já é ótimo, simples, eficaz, texto preto no branco, não tem por que complicar muito além disso. Mas algumas vezes, e até para te dar ideias, pode ser que tu queira apresentar em outros formatos, como, por exemplo, uma apresentação em si. Então, para isso, a gente vai usar uma outra ferramenta que eu já revisei aqui no canal, vou ver se eu deixo o link aqui em cima, caso tu queira assistir a review completa, que é até um outro vídeo que eu fiz sobre a história e a explicação do que a inteligência artificial em si foi criada usando ela, porque ela é super útil e prática. E o que eu fiz? Eu peguei esta mentoria aqui, que eu estou agora nessa ferramenta de novo, e eu estou te mostrando ela para te dar ideias, como eu falei antes. Eu clico aqui em copiar. Dessa ferramenta eu vou vir aqui no Gamma, que é essa ferramenta de geração de slides. E aqui pode ver que ela já gerou toda uma apresentação daquela mentoria. Então isso aqui não só eu posso agora editar ela aqui diretamente, ela pegou aquilo e transformou, que, de novo, para os meus alunos, não acho que faria muita diferença, dependendo do teu uso, pode ser que daí transformar numa apresentação seja mais legal, óbvio que visualmente é mais agradável, mas pro nível de mentoria e pra galera que conecta comigo, estão mais interessada na informação em si e o quão boa e útil ela é, e esse PDF aqui já é mais suficiente que isso, mas caso nós quiséssemos, tinha essa versão aqui que podia fazer através de IA, gerar, que inclusive eu posso apresentar, se eu quisesse apresentar para alguém, ou eu posso até aqui em Share, acho que tá, baixar como PDF. Então é uma outra maneira, se eu quisesse pegar esse texto e transformar em algo diferente e um pouco, digamos, mais agradável. E essa versão aqui, tá, mas Bruno, como é que tu fez isso aqui? Literalmente eu copiei todo o que tinha antes, joguei aqui no gerador de prompt da ferramenta, não vou entrar tanto em detalhes porque eu já fiz isso no outro vídeo, pode ver que tá tudo aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, e só o que eu fiz é, no Card by Card, eu pedi, ele aparece uma opção aqui em cima, para ele dividir a minha página conforme ele acha melhor, automaticamente nos slides certos. E pode ver que ele foi dividindo. Caso eu não concordasse com algo, era só vir aqui dar um Enter e adicionar 3 tracinhos, que ele faz essa linha horizontal, pode ver que ele quebrou em outro card, mas não é o caso que eu preciso. Ele dividiu tudo aqui, eu digo continuar, e ele usou alguns dos meus créditos da minha conta gratuita para gerar tudo isso. Se eu agora abrir o PDF, pode ver que fica algo legal, que eu posso mandar tanto essa versão de PDF assim, que é mais o texto simples e direto, ou se eu quisesse fazer uma apresentação mais bacana, aí pagando eu consigo tirar esse Made with Gamma, eu tiraria isso e tem uma apresentação um pouquinho mais legal, um pouco mais rebuscada. De novo, para mim não faz tanta diferença, mas dependendo do teu uso, por exemplo, anotações de uma aula, que tu quer, faz lives, isso é um útil que eu pensei para isso. Se tu faz, por exemplo, lives, tanto no YouTube como no Instagram, eu tenho amigos que fazem essa estratégia, e tu quer mandar um material bacana ou transformar numa isca digital para daí tu oferecer em troca do e-mail das pessoas, eu faria isso. Eu pegaria exatamente esse processo, criaria, daria uma calibrada, uma editada extra para garantir que está preciso, viria aqui no Gamma e criaria uma apresentação bacana, que agora eu tenho um PDF, uma isca digital completa, que eu posso enviar para as pessoas, tanto como web ou se não como PDF, como eu acabei de fazer. Mas a gente ainda não termina aí, tem mais algo que a gente pode fazer, porque eu venho aqui no nosso amigo Cláudio, como a gente se refere lá na nossa mentoria, em vez de Cláudio, nosso amigo Cláudio, que é um cara muito camarada e muito interessante, muito inteligente, e aqui o que eu fiz? Vou te dar já mais uma dica, além do que a gente vai fazer, de como usar essas ferramentas para extrair o melhor resultado. Eu queria criar um mapa mental, então tem algo chamado Mark Map, que é um mapa mental criado em cima de JavaScript. Se não conhece, não se preocupa, porque já está resolvido, como eu vou te mostrar agora. E eu queria saber se ele conhecia, e além disso, eu queria melhorar o meu prompt. Então eu escrevi, vou te mandar um comando para você como o abaixo, eu quero que você avalie e me diga se está claro. E eu botei, essa é uma transcrição, meu objetivo é criar um mapa mental, blá blá blá. Porque geralmente, a maneira que eu faço,
os meus prompts, ao invés de eu pegar e digitar, eu aciono o comando de voz assim e eu vou falando o meu prompt para ser mais rápido, porque é mais rápido do que eu digitar. E pode ver que a transcrição é relativamente boa. Então eu faço dessa maneira, dou alguns enters, alguns espaços e depois eu pego isso, jogo de volta ali no Cláudio para ele me ajudar a melhorar meu prompt. Eu acho uma maneira muito melhor e mais rápida, como tu pode ver aqui. Aí eu pego esse texto aqui e jogo aqui no Cloud para melhorar. E até no próximo vídeo eu vou dar uma dica de uma outra ferramenta de como usar que te ajuda assim, ó, absurdamente a como fazer um prompt melhor, porque o tema do vídeo é engenharia de prompt. Mas vou deixar para lá porque senão isso aqui já está muito longo. Aí eu falei, como é que eu faço para melhorar este meu prompt que eu quero criar um mapa mental usando Mark Map? Por favor, me dê dicas. E aí ele fala, obrigado por fornecer o comando e o contexto, tá aqui algumas dicas de como melhorar. Aí eu só peguei e falei, ótimo, pode incorporar essas dicas e agora pegue esta transcrição, que eu acho que eu não coloquei a transcrição, eu coloquei só o resumo que a gente gerou aqui. Então eu peguei este resumo aqui, joguei aqui e falei, gere, baseado no formato Mark Map, que eu sei que ele conhece, a estrutura certa, porque depois eu quero transformar isto no mapa mental. E aí ele fez, ótimo, deixa para mim, em formato Markdown, gerou todo o formato bonitinho, que isso aqui é o que a gente vai jogar na próxima para tu ver o que ele faz. Então ele só pegou o que ele já tinha gerado como o resumo geral, separou bonitinho, ponto por ponto por ponto por ponto, que eu vou agora copiar isso aqui, e olha agora que legal, eu vou vir nessa ferramenta aqui chamada markmap.js.org, aqui eu vou clicar em Try It Out, para testar, pode ver que ele já está fazendo o mapa, se eu só dar um Ctrl A, apagar tudo isso aqui e der um Ctrl V, tchananã, eu tenho todo o meu mapa mental da mentoria que eu fiz. Na verdade, isso aqui era de uma outra que eu fiz como exemplo, mas dá para entender. Então aqui eu consigo até usar isso aqui para, por exemplo, recolher, eu posso fazer apresentações, posso fazer dessa maneira, recolher uma aqui outra, e eu posso também baixar como imagem, que é aqui no SSVGV, ou como um tutorial interativo de HTML. Olha só como é que fica. Aqui a versão como imagem, que pode ver que na verdade é como SVG, que é Simple Vector Graphics, se eu não me engano, que é tipo uma imagem, mas melhor porque ela é vetorizada, ou como HTML, que daqui eu posso brincar com ela conforme a necessidade. Então eu posso usar isso aqui para agora fazer uma apresentação. Ó, pode ver que eu estava falando isso aqui numa mentoria que eu estava fazendo, do foco principal, metodologia, finanças, enfim, outras das coisas que a gente está fazendo. Então não só eu gerei todo um resumo, anotações, insights, tarefas recomendadas, melhorias do meu produto e da minha mentoria, mas também uma apresentação completa e ainda um mapa mental de tudo isso. Eu, sozinho, em apenas alguns minutos. Claro que o vídeo aqui para explicar demorou muito mais, mas para tu ver o potencial disso. E por último, para te ajudar a implementar tudo isso, eu criei um guia prático aqui no Notion que tu pode acessar no link aqui abaixo na descrição. Aqui tem não só os exemplos gerados que eu mostrei ao longo aqui do vídeo, mas todo o passo a passo do que tu precisa fazer, desde o tutorial para assistir, que tu já está assistindo, até os prompts usados para tu conseguir vir aqui, copiar e colar facilmente, bem como os cenários, tanto do Zapier como o Make, para tu só copiar, colar, baixar o arquivo e implementar exatamente como eu mostrei. E isso é só uma das aplicações que a gente faz, por exemplo, lá no nosso grupo de mentoria, que a gente ajuda a desenvolver dependendo do caso. Se fizer sentido para ti, tu pode olhar no link aqui abaixo na descrição e ver e aplicar para ver se como a gente poderia trabalhar junto. Mas, de qualquer maneira, independente se tu for trabalhar com a gente ou não, a base para tudo isso é criar um bom agente em primeiro lugar. Sem saber isso, não adianta nada. E para isso, eu recomendo esse vídeo aqui, que te mostra o passo a passo de como criar o seu primeiro agente do zero em apenas 32 minutos.